dia, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês a teoria estruturalista. Teoria estruturalista, mais uma escola da administração. Nós estamos estudando um assunto maior que chama Teoria Geral da Administração. Gente, preste atenção, Teoria Geral da Administração, nós iremos estudar as principais teorias administrativas que compõem o pensamento administrativo, que vem compor a nossa maravilhosa ciência da administração. E agora chegou a hora da teoria estruturalista, ok? Vamos lá, teoria estruturalista, né? Um assunto aí da teoria geral da administração. Eu tenho que ser sincero com vocês, é um assunto que não costuma ser cobrado muito nas questões de prova. Por ser um assunto que não é muito cobrado em questão de prova, o que acontece? Os alunos não dão a devida atenção. Mas eu penso assim, se está no edital, nós temos obrigação de estudar. Se lá no seu edital está cobrando teorias administrativas, está cobrando teoria geral da administração, nós temos sim que estudar a teoria estruturalista. Bacana? Então vem cá, vamos começar este assunto maravilhoso, né? Teoria estruturalista. Primeiramente, a teoria estruturalista, ela faz parte da abordagem estruturalista, né? E a abordagem estruturalista tem duas vertentes. Primeiro, a teoria da burocracia e depois a teoria estruturalista, né? Professor, abordagem estruturalista significa dizer o seguinte, olha só, formação de um modelo mental, formação de juízo de valor para você, que você não vai errar em prova. Qual que é o foco da teoria estruturalista? Ó, comigo, ó, foco vai ser o quê? A estrutura. Professor, o que é estrutura? A estrutura organizacional, a estrutura, né? A organização formal, esse aqui é o foco, né? O que aconteceu? A abordagem estruturalista surgiu com a teoria da burocracia. Nós sabemos que a teoria da burocracia, só fazendo uma breve ajuda à memória, né? O pai da burocracia, né? Quem foi aí o grande mentor intelectual da teoria da burocracia foi Max Weber, né? Max Weber elaborou a teoria da burocracia com foco na administração pública, não é isso? Com uma intenção de separar, tá certo? A res pública da res príncipes. Ok, deu certo? Claro que deu. O que aconteceu? Os administradores, os pensadores da administração em idos de 1940, 1950, verificaram que as teorias administrativas vigentes até aquele momento não completavam, ainda tinha lacunas, e foram buscar na onde? Foram buscar a teoria de Max Weber e trouxe para a administração das empresas, né? Então nós temos aqui a teoria da burocracia, né? O que acontece? A teoria da burocracia tem um foco 100% na estrutura. Se é 100% na estrutura, o foco significa dizer que o foco passa a ser o quê? O foco passa a ser na organização formal. E aí, professor? E aí, na altura do campeonato da nossa aula de TGA, nós sabemos o seguinte, toda a teoria que tem apenas um foco na organização formal, por exemplo, a teoria na abordagem clássica, tanto de Taylor quanto de Fayol, ou quanto na burocracia, ela passa a ser o quê? Uma teoria não completa, uma teoria que vai ter várias deficiências, não é isso? E a teoria da burocracia, então essa aqui é a teoria, deu certo, claro, importante, até hoje tem, sim, com certeza, né? Aí surge o quê? A teoria estruturalista. A teoria estruturalista, papo reto com vocês, eu quero falar para vocês o seguinte, a teoria estruturalista vem para quê? Vem para complementar a teoria da burocracia. Professor, como assim complementar? A teoria estruturalista vai ampliar, não vai ficar apenas no foco da organização formal. Passa a ter também ênfase na estrutura, com certeza, não é isso? ênfase na estrutura, porque a teoria estruturalista é uma consequência aqui, da teoria da burocracia, só que vai ampliar um pouco, tá certo? E vai trazer conceitos de quê? De pessoas. Quando a gente fala pessoas, vai trazer lá da teoria das relações humanas. E, claro, no ambiente, né?
o ambiente, a gente vai estudar um pouco o ambiente, ou seja, vai estudar um pouco a organização. Então, isso que passa a ser importante a teoria estruturalista. Então, a teoria estruturalista, a gente vai completar essa abordagem estruturalista. Bacana? Outro ponto muito importante da teoria estruturalista é que, a partir desse momento, ele deu um outro conceito, deu um conceito de organização, de complexidade das organizações, né? Até nesse momento, antes da teoria estruturalista, todas as teorias, todos os pensamentos administrativos tinham um foco principal o quê? Nas indústrias. Qual que é o foco principal das indústrias? Aumentar a produção, aumentar a eficiência, não é isso? Reduzir custos, aumentar, maximizar os lucros. Nessa teoria, da teoria estruturalista, ele passa a entender o seguinte: não existe apenas essas organizações industriais. A ciência da administração é uma ciência organizacional que pode ser aplicada em diversos tipos de organizações. Neste sentido, surge nessa teoria um dos pontos que são mais cobrados em concurso público, que são as tipologias de organização. Professor, quais tipologias que nós iremos estudar? Principalmente duas, aquelas duas que mais são cobradas. Por exemplo, a primeira tipologia é do Amitai Tizione. Então, caiu na prova Amitai Tizione, você tem que vincular automaticamente que o examinador quer que você saiba que faz parte de qual teoria? Teoria estruturalista da administração. Professor, qual é outra tipologia organizacional que nós iremos estudar nesta aula? Também a tipologia de Blau e Scott, também nós iremos estudar essas tipologias. Bacana? Pronto, então olha aí, fiz um breve resumo da nossa aula, agora vai ficar fácil explicar para vocês. Bacana? Então a abordagem estruturalista, só recordando, fixando o conteúdo, está composta pela teoria da burocracia de Max Weber, que foi objeto de uma aula fantástica que nós já estudamos, e também fazem parte da teoria estruturalista, basicamente de Amitai Tizione e de Blau e Scott, que a gente vai estudar. Ou seja, papo reto com vocês, o contexto da criação da teoria estruturalista, isso cai em concurso. A teoria estruturalista significa um desdobramento da teoria da burocracia e uma leve aproximação à teoria das relações humanas. Representa uma visão crítica da organização formal. Opa, parou, vem comigo, preste atenção, preste atenção. Representa uma visão crítica da organização formal. A teoria da burocracia, tá certo, é o quê? 100% formal. Inclusive, é uma das principais críticas e principais defeitos da burocracia. Então, a teoria estruturalista se baseia também no aspecto formal, só que traz o quê? A teoria das relações humanas. O foco da teoria das relações humanas é na organização informal, né? Ou seja, nas pessoas, né? Aí. Nas pessoas. Pronto, não tem como o aluno errar, né? Ah, professor, esse cara aqui não cai em concurso, professor. Não cai em concurso, né? Rapaz, será que não cai? Vem comigo aqui, vamos fazer uma questão agora. FUNPRESP, CESP 2016, cargo de analista. Preste atenção no comando da questão. A teoria estruturalista, voltada ao estudo das organizações formais, surgiu da necessidade de eliminar as distorções e limitações do modelo burocrático, né? Ok, questão do CESP, uma questão muito interessante. Você já sabe que a questão do CESP, nós temos sempre 2 comandos específicos em cada questão. Vamos identificar os comandos para analisar separadamente. Essa é a grande dica que eu passo para o aluno resolver as questões do CESP e acertarem todas as questões. Sempre 2 comandos, né? Não é sempre, né? A maioria das vezes. A teoria estruturalista voltada ao estudo das organizações formais. Parou. Então, ele está afirmando que a teoria estruturalista está voltada para as organizações formais, né? Ou seja, aquelas instituições constituídas, né? E aí, professor? Tá, tudo bem, né? Ah, professor, posso interpretar também que a teoria estruturalista é uma consequência da burocracia? Sim, a burocracia
tá certo? O estudo das organizações formais, não é isso? Não é isso? Beleza? Ok, tranquilo. Então, está correto aqui, né? Surgiu com a necessidade de eliminar as distorções e limitações do modelo burocrático. Qual que é a principal distorção e limitação do modelo burocrático? Que no modelo burocrático de Max Weber, ele considerava apenas o quê? 100% da organização formal, não é isso? E a teoria estruturalista, que é uma consequência da administração burocrática, vem flexibilizar um pouco isso aí e trazer alguns conceitos, não é isso, da teoria das relações humanas. Ou seja, é uma questão aí que requer muito conhecimento por parte do aluno. Claro que essa questão aqui está correta, tá certo? O aluno tem que interpretar, tem que saber se essa questão aqui, ou seja, item correto. Bacana essa questão bastante bacana aí, uma questão bastante enriquecedora aos nossos estudos, ok? Vamos lá, vamos continuar. Teoria estruturalista, ela faz parte do quê? Da abordagem estruturalista. A abordagem estruturalista, nós temos duas concepções. A concepção da escola burocrática de Max Weber e a concepção da teoria estruturalista em si. Nesse sentido, o nosso livro do grande Hidalberto Chiavenato, o nosso grande Hidalberto Chiavenato, inclusive é referência teórica de todas as nossas aulas de administração, que é a principal referência de todas as bancas de concurso, traz um demonstrativo aqui, ó, confronto entre teorias da burocracia e estruturalista. Então está aqui para vocês, né? Vem entender aqui, vamos explicar para vocês aqui a abordagem estruturalista. Ó. ênfase, teoria da burocracia, ênfase na estrutura organizacional somente. Isso aqui é um defeito, uma falha? Com certeza, né? Com certeza, não pode ser somente estrutura, não é isso? Quando a gente fala estrutura, nós estamos falando que a abordagem da organização é somente aquela formal. A principal falha da teoria da burocracia que surgiram aí, grandes disfunções da burocracia, está aqui, que considerou Max Weber somente a organização formal, ser isolado que reage de acordo com o cargo, não é isso? O que vem? Vem a teoria estruturalista, tá certo? Baseado na burocracia, ele vem corrigir algumas distorções e mudar um pouquinho o enfoque, ampliar um pouquinho o enfoque. Nesse sentido, ó, a ênfase vai ser na estrutura, nas pessoas e no ambiente. Né? No ambiente, porque esse ambiente aqui ele vai passar no ambiente organizacional. Ou seja, diversos tipos de ambiente organizacional, tanto ambientes abertos quanto ambientes fechados. Né? Claro, abordagem da organização formal e organização informal. Né? Bacana, né? Lembrando que a teoria estruturalista também ela vai se basear muito na teoria das relações humanas. Né? Muito não, uma parte dela, e trouxe dentro dessa teoria, tem que ser assim mesmo, a abordagem formal na organização. Enfoque. Né? Qual que é o foco? Né? Enxerga as organizações, as indústrias, no caso, né? O quê? Ó? Um sistema mecânico, ou seja, um sistema fechado, teoria da máquina, ou seja, a empresa é uma máquina. Já o enfoque da teoria estruturalista, ele é um sistema natural ou orgânico, um sistema aberto. Né? Então, aqui nós temos aqui um sistema natural, orgânico e um sistema aberto. Tá? Então, esse aqui é o foco da teoria estruturalista. Né? Natural, né? Natural, orgânico ou sistema aberto. Nós temos aí, né? Nós temos dois tipos de foco, né? Um sistema fechado e um sistema aberto, né? Sistema natural, ok? A gente vai explicar esse cara aqui com mais detalhes quando a gente vai falar que essa teoria é uma teoria múltipla, né? É uma teoria múltipla com 5 enfoques diferentes. Nessa teoria múltipla, a gente vai voltar a um sistema aberto e um sistema fechado, ok? Vamos lá. Conceito de organização, tá? Teoria da burocracia, Max Weber era o quê? Sociólogo, né? Feita por pessoas, né? Ó, sistema social, tá? Com um conjunto de funções oficiais. Sistema social intencionalmente construído e reconstruído para atingir objetivos. Né? Então, esse aqui é o conceito de organização, ou seja, a organização é feita por pessoas
que nós vamos construir e reconstruir essa organização no decorrer do tempo para atingir os objetivos organizacionais. Caráter de administração, sociologia da burocracia, uma abordagem simplista. Neste ponto aqui, muito importante, caráter da administração, ó, sociologia da organização, porque sociologia da organização baseada na burocracia, sociedade das organizações e uma abordagem múltipla, né? Este assunto aqui com outro aqui de cima, a gente vai explicar mais detalhes daqui a pouco. Comportamento do homem, olha que coisa, né? Como é que é na burocracia, né? Então, cara, toda a burocracia é baseada nessa palavrinha aqui, ó, cargo. Ok? Na burocracia, eu chamo tudo de quadradinho, tudo certinho, tudo tem que fazer, né? Então, o cara vai ocupar esse cargo. Esse cargo você tem lá, ó, deveres, direitos, atribuições, competências, responsabilidades, né? E todos manual de procedimento. Então, na burocracia, o cara ocupa essa palavra chamada cargo, ó. Ser isolado que reage como ocupante de cargo ou de posição hierárquica, né? Já na teoria estruturalista, ele é um ser social, porque as organizações são formadas por pessoas que desempenham papéis dentro de várias organizações. Olha que interessante, né? Desempenha papéis de várias organizações. Aqui já é uma organização complexa. Aqui já entra as tipologias de organizações. Inicialmente, eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.